Pai querido, Pai de amor, usa o teu servo nesta noite como canal de bênção, ó Pai, pastor Heitor, que ele possa ser iluminado e inspirado pelo teu Santo Espírito. Usa ele como canal de bênção, ó Pai, que no abrir e no fechar da boca do pastor Heitor, ele possa sair palavras iluminadas pelo teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor, Deus te abençoe. Queridos irmãos, é mais um privilégio estar nesta igreja que amamos. Pastor querido, que faz parte da nossa relação de amizade mais próxima. Quantos irmãos aqui também conhecemos. E é um privilégio imenso estar aqui. Eu não estou num dia muito bom, estou com uma rinite complicada, além da idade, né? Essas coisas vão juntando, a gente começa. Depois que nesse momento que eu estou atravessando da puberdade para a adolescência, eu estou sentindo um pouco mais de peso para fazer as coisas. Mas eu vou aguentando como posso. A minha esposa, como os irmãos já sabem, continua num quadro muito difícil. Hospitalizada em casa, né, na prática, porque tem um quarto que é uma verdadeira enfermaria, com enfermeiros 24 horas por dia, uma doença que clinicamente não tem cura, mas Deus pode todas as coisas. Tampouco eu exijo de Deus que cure. Não faço isso. Que a Ele cabe as decisões sobre nossas vidas. Gostaria de convidar os queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 19, versículos 16 a 22. Aparece com o título de Mateus 19, 16 a 22. Aparece com o título de Jovem Rico, este texto. Eis que, aproximando-se um dentre as pessoas, disse-lhe: Bom mestre, que devo fazer para eu ter a vida eterna? Então Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Um só é bom, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: O de não assassinares, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunha, honra teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Hei guardado tudo isto, que mais me falta? Jesus lhe disse: Já que queres ser perfeito, anda, vende tuas posses e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Porém, ao ouvir o jovem a palavra, foi-se entristecido, porque era dos que têm muitas posses. Pai de amor, suplicamos que nos orientes quanto à palavra que temos que entregar neste momento. Que tu nos conforte, nos dê força, abra nossas mentes, trabalhe nossas palavras, que sejam tuas e não nossas. Transmite, ó Deus, a mensagem que os corações necessitam e que tão somente tu sejas honrado e glorificado nesta noite. Pois oramos no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos em Cristo, gostaria de meditar um pouco sobre um tema um tanto desagradável de se dizer. Desagradável mesmo, eu até fiquei preocupado quando Deus me deu este título para esta mensagem. Tolos como o jovem rico. Tolos como aquele jovem rico desse encontro com Jesus. Ninguém gosta de ser chamado de tolo. Se alguém tentar me chamar de tolo, primeiro eu vou tentar matar. Se eu não conseguir, depois de me arrepender, eu vou meditar um pouco para ver se eu sou tolo mesmo ou não. Ninguém gosta de ser chamado de tolo. Mas a verdade é que as pessoas são tolas. As pessoas neste mundo
têm impressões sobre si que ultrapassam em muito aquilo que verdadeiramente elas são. Ninguém gosta de ser chamado de tolo, é uma falta de educação até a gente se dirigir ao próximo desta maneira. Na verdade, todas as pessoas se acham espertas. Os mais bobos desse mundo se acham espertos, mas acham os espertos bobos. Invertem as coisas. Muitas pessoas se acham superiores às demais. Isso não é só nas coisas materiais. Tem gente que quase não tem nada, mas acha que aquilo que tem vale muito mais do que as riquezas dos outros. Mas essas coisas também acontecem na área espiritual e na área intelectual. Quantas pessoas são tolas com relação à apreciação que fazem das suas necessidades espirituais, do seu futuro, da vida eterna, da obra de Cristo, do amor de Deus, se acham superiores a essas coisas todas. Têm suas maneiras de pensar e às vezes enchem a boca e dizem: não, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tolo, bobo e burro. Não há vantagem nenhuma em a pessoa sustentar alguma coisa por orgulho e vaidade, quando ela é a grande prejudicada, é quem realmente vai sofrer. Para não ser de fato um tolo, as pessoas precisam ser bem espertas. E esperteza neste mundo não é esperteza segundo o mundo. Não é. Parece que é. Os espertos, na verdade, estão todos os dias morrendo. A nossa cidade é campeã na região de óbitos provocados por negócios com o tráfico. Não passa uma semana sem que alguém vá para o beleléu. Eu até pensei em abrir uma fábrica de caixões ou uma funerária, porque certamente é um grande negócio aqui nesta cidade. Claro que eu estou brincando. Mas a grande maioria, se não a totalidade desses jovens que morrem aí toda semana, e muitos se acham os espertos. Eles são o máximo. Estão por cima de tudo e acabam por baixo de todos. Desculpe. Talvez eu tenha que dar alguns espirros ao longo desse sermão. Mas com sermão ou não, no final os irmãos aceitem o sermão, engulam o espirro, ou aceitem o espirro e levem para casa o sermão. Né? Essa esperteza que os jovens têm, que as pessoas têm, que as pessoas do mundo têm, desfrutando os prazeres e levando as vantagens que acham possíveis, são grandes tolices. São os espertos que estão sempre se ferrando. Quando passamos para a esfera espiritual, a coisa é muito pior. Porque o prejuízo está em termos de eternidade. Os tolos vão para o inferno por absoluta vaidade ou por não quererem simplesmente dar ouvido a alguém que está lhe falando do amor de Deus. Quero colocar em primeiro ponto um aspecto que as pessoas devem evitar para não ser tola e não levar desvantagem absoluta nesta vida. Interessante que aquele jovem se dirigiu, jovem rico, a Jesus, fez uma pergunta, o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Bem, não basta conhecer ou reconhecer a Jesus como bom. Ele disse: bom mestre, versículo 16, bom mestre. Ele estava certo, só que ele estava certo da maneira errada, ou seja, ele estava entendendo Jesus Cristo como bom pelos perfis das pessoas daquela época, pelo paradigma daquilo que era um bom naquela sociedade. E mesmo assim, na sociedade, ainda que ele fosse homem também,
Jesus Cristo era verdadeiramente bom e bom mestre. Mas ele estava equivocado. Jesus Cristo não era bom segundo os parâmetros daqueles dias, seguindo a cultura de Israel naquele tempo. Era e continua bom segundo os ditames de Deus para a humanidade. Aquele jovem rico se dirigiu a Jesus e ele possivelmente estava pensando ou tentando, diríamos assim, alisar o ego de Jesus, chamando de bom. É muito próprio do ser humano ter uma linguagem agradável para as pessoas com quem fala, que conhecem, com quem trabalha. Palavras agradáveis, palavras suaves. Quantas delas tremendamente mentirosas, que as pessoas falam, mas não por vantagem para si, mas para ficar bem, vamos usar uma linguagem um pouco, bem na fita com as pessoas com as quais elas falam. Jesus de fato era bom, mas Jesus entendeu o que ele estava pretendendo. Ele estava tentando facilitar o diálogo com Jesus. Porque na verdade ele é que se considerava bom. E por que ele se considerava bom? Porque ele disse para Jesus Cristo que tudo aquilo que Jesus listou ele fazia desde jovem. E era verdade. Ele não estava mentindo. Ele cumpria todas aquelas regras, sim, do judaísmo, mas cumprir regras estabelecidas, mesmo pelas nossas igrejas sérias, não leva ninguém para o céu. Não é por isso. Esse procedimento continua sendo utilizado ainda hoje pelas pessoas. E as pessoas dizem, claro que Jesus é bom. Claro que eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E às vezes até mostram um crucifixo, uma imagem que ele acha ser de Jesus Cristo pendurado ao pescoço. Só que Jesus não se deixa impressionar por lisonjas, mesmo que essas lisonjas sejam verdadeiras. Jesus Cristo não se impressiona com nada, sabe por quê? Porque ele lê as mentes e os corações. Ele sabe o que nós estamos pensando e por que estamos usando essas ou aquelas palavras ou outras palavras. Ele sabe de tudo. Na verdade, se você pensa que é um bom religioso, porque tem uma religião de família, você pensa que você é uma pessoa boa pelos padrões que a sociedade exige, e você pode até ser muito boa, isso não vale nada diante de Cristo. Isso não vale nada diante de Deus. Segundo ponto, de nada adianta as pessoas tomarem providências pessoais para alcançar a vida eterna. Temos que deixar bem claro que o maior problema da humanidade não é comida, nem vida, nem doença, nem isso ou aquilo, não. Emprego, não. O maior problema da humanidade acontece exatamente quando as pessoas batem as botas. Nesse momento em que as pessoas morrem, é que começa a desgraça da vida daqueles que não têm Deus na vida. Até ali, mesmo que ele lute com doenças, com problemas, com brigas, com prejuízos, enfim, não é nada. Não parece nada. Mas no momento que ele passa desta vida para outra, o seu corpo desce a cova e o seu espírito vai para ou o paraíso, e aí não tem problema, ou para as trevas, aí é só problema, e indo para as trevas é que a pessoa vai ver o que tem de ruindade neste mundo. Porque a ruindade que veio sobre si não termina nesse período temporário de trevas até a volta de Jesus. Continua profundamente no inferno, no lago de fogo eternamente. Nada adianta tomar providências pessoais. A tendência das pessoas, o que eu posso fazer? Eu estava vendo um quadro de humor há poucos dias, de dois humoristas, meio caipiras, mas muito bons, e a morte chega para um deles, empresário, e a morte era o outro colega dele, de trabalho. Eu vim te buscar.
O camarada tenta negociar de toda maneira com a morte. Não adianta. Ela não aceita dinheiro. Polícia rodoviária aceita. E até pede. Mas a morte não. A morte não aceita nada. A morte não tem condições favoráveis para ninguém. Não tem. E nesse momento que a pessoa passa desta vida para outra, sem Cristo, não tem mais saída. Não tem mais jeito. Alguém pode, não, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai jogar os seus filhos no inferno. Os seus filhos não vai mesmo. Os filhos de Deus não vão mesmo ser condenados. Mas os filhos das trevas, deste mundo de pecado, dessa sujeira, dessa podridão que as pessoas chamam de vida, eles vão para o inferno. E não fique achando que Deus tem peninha deles. Porque Deus não pensa como nós pensamos. Deus não sente como nós sentimos. Deus não vê as coisas como nós vemos. Deus não tem piedade das pessoas, Ele tem amor, que é diferente. Deus é um ser eterno, perfeito e completo. Não mensure a Deus pelos seus parâmetros, porque Ele não vai quebrar o seu galho. Com relação às pretensões e possibilidades de atuação humana, nada é eficaz. Não tem coisa alguma que o ser humano possa fazer em termos de obras, de atitudes, de culto, de celebração, de passes. Não tem nada que ele possa fazer para resolver o problema da sua vida eterna. Porque a vida eterna, na verdade, não é pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez e faz. O que sobra para nós é muito pouco. É somente crer, abrir o coração. Isso qualquer um pode fazer. O difícil está no fato do orgulho dominar as pessoas. Não quererem subordinar-se a Deus. Achar que elas são melhores do que outras coisas. Não é, portanto, pelo que fazemos, para o que Deus fez. A salvação, diz a Bíblia, não vem das obras. Sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Imaginemos um pouquinho se Deus abrisse uma oportunidade para as pessoas serem salvas pelas obras. Ajuda aos pobres, pagar aluguel dos outros, está vencido, conta de luz atrasada, bujão de gás, receita para esse ou aquele. As pessoas que estivessem fazendo essas coisas pudessem alcançar a salvação. Por tão pouca coisa e por tão desprezíveis coisas, o ser humano bateria no peito e dizer: eu alcancei a salvação. Só que não é assim. A salvação não vem das obras para que ninguém apresente qualquer tipo de glória. É assim que as pessoas chegaram a se considerar bons. As pessoas se acham boas. Algumas até tentando justificar o fato de que são boas, elencam para nós o seguinte: então eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas o ser humano não veio ao mundo para fazer essas coisas. Ele não veio ao mundo para roubar. Isso é novidade nenhuma, isso é obrigação de todos nós. Nós não somos animais. Os animais, em geral, são melhores do que muita gente. Alguns animais têm uma educação, têm um carinho, têm um afeto pelas pessoas que o ser humano não tem. Não é por isso. Não é por isso que você vai alcançar a vida eterna, por se considerar bom, mesmo que você seja bom nos conceitos deste mundo. Um terceiro aspecto que temos que apreciar aqui nesse contexto, em que temos um jovem rico tolo, e tolos enchem a terra. Também não adianta guardar os mandamentos de um modo formal, como todos os judeus guardavam, mas sim vivenciá-los, as ordens de Deus, os ditames de Deus, como Ele determina, com temor, portanto. Religiosos são muitos.
E às vezes vejo, eu não sou de andar, eu não ando, eu só ando aqui para ir ali. Para quê? Se tem carro e avião, por que eu vou andar feito um doido? Porque eu mais vejo gente correndo no canteiro central, etc. E alguns que vão com crucifixo, né? Trocando de bolinha, e eu não sei o que vai fazendo, mas vai trocando de bolinha. Né? Rezando. E acham que estão fazendo uma grande coisa. Se você parar essa pessoa e for evangelizar, ela vai ficar muito chateada com você. Porque ela acha que está fazendo o máximo. Mas se pudéssemos fazer um raio-x na vida desses religiosos que frequentam reuniões religiosas das mais variadas coisas, se pudéssemos fazer um raio-x da mente e do coração, dos pensamentos, dos desejos e das obras, o que nós veríamos? Nós nos apavoraríamos, porque é um balaio, é um saco de podridão e de pecado, de tristezas, de infelicidade, de desespero. Diante da relação de mandamentos que Jesus citara, ele ousou dizer, tudo isso eu guardo desde a meninice. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, olha, estou bem. Não é isso que eu tenho que guardar? Não foi ensinado ao povo de Israel que eu tenho que cumprir isso e isso. Eu cumpro isso tudo. É triste dizer, mas tem muita gente boa que vai para o inferno. E graças a Deus, todos os que vão para o céu, como homens e mulheres, graças a Deus, não vale nada. Porque nós somos salvos pela graça redentora de Cristo, não por valores nossos, não por conquistas que tenhamos alcançado, mas por Ele. Aliás, a Bíblia diz que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque Deus se agradaria com a guarda pura e simplesmente dos mandamentos? Para quê? Ele que ordenou aquilo tudo na história para que fosse praticado de coração e não de modo formal, chegou a dizer que o cheiro das ofertas lhe causavam náuseas. Mas as pessoas não estavam fazendo aquilo cumprindo uma ordem, mas como é que elas sentiam? Como é que elas estavam enquanto faziam? Como é, com que sentimento, com que coração elas levavam para o templo o animal, para o sacrifício? Não tinha importância nenhuma. Era tudo muito superficial. Nada vale em uma religião formal. Você deve ter uma religião formal. Vem cumprindo os rituais todos. Mas se você morrer hoje, para onde você vai? Eu acho. Não, se você acha, é porque você não vai. Eu acho que vou para o céu. Algum tempo atrás, um irmão, eu conversava com ele sobre a certeza de salvação, e tudo bem, tudo bem, estou fazendo aí as coisas, né, para ver se eu mereço ir para o céu. Opa! Ninguém merece ir para o céu. Ninguém! A salvação é de graça, é dada àquele que crê, aquele que abre o seu coração, mas vai continuar pecador, mesmo depois de ter recebido Jesus Cristo. É triste dizer, mas olha, meus irmãos, meus amigos, a carne não se converte. A carne não se converte. Vou ousar fazer aqui uma pergunta, não respondam em alto, não falem não, pelo amor de Deus, para vocês não passarem vergonha. E eu me encarrego de não fazer isso também. Que eu também não tenho vontade de passar vergonha. Você é um crente, salvo, tem certeza da vida eterna, mas você sabe que a sua carne se inclina para o lado errado, ou não? Será que a sua carne não tem inclinação nenhuma para o pecado? Nunca teve? Como são os seus pensamentos?
Quando você olha para uma coisa que é classificada pelo mundo como boa, maravilhosa, gostosa, o que você faz? Olha que eu falei essa palavra gostosa sem nenhuma intenção, tá? Somente qualquer coisa boa é boa, é gostosa. Até as gostosas. Quando você olha o homem ou mulher, ou etc, etc, você não tem uma reação, não? Você nunca teve. Eu não estou dizendo que você viva pecando, que você viva fazendo besteiras por aí. Não, não, não. É o seu coração, a sua mente. Sabe o que a Bíblia diz? Que toda carne é pecado. Ela não diz que toda carne contém pecado. Ela diz que toda carne é pecado. A carne não se converte. Porque a nova vida é do Espírito. É renovação do entendimento. Renovação, transformação do Espírito pela graça salvadora de Cristo Jesus. Pela obra do Espírito Santo que Ele realiza quando entra no nosso coração. Mas Ele não assalta o coração de ninguém. Ele só entra no coração que abre as suas portas para Ele. E a Bíblia diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A Bíblia não diz a um coração limpo, a um coração que não tenha sujeira nenhuma, a uma mente profilática. Não, 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 a Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito, aquele que entende que está sofrendo, que o pecado lhe incomoda, lhe torna infeliz, que a sua vida é horrorosa por causa do pecado, esse sim, busca Jesus e Deus não o desampara, Deus não o despreza. Toda religião formal de nada tem utilidade, que era o caso daquele jovem judeu. Quando eu estava na Força Aérea, lá nos idos de 70 e alguma coisa, dei baixa em 1º de abril de 72, já pastor. Eu tinha um colega da mesma graduação, ele era mais antigo do que eu, mas era da minha graduação. Ele professava uma dessas religiões esotéricas, que se apresenta não como religião, mas como uma filosofia. E eu era seminarista, e ele dessa loucura lá. Ele era um cara alinhado, bom caráter, entre aspas, pessoa perfeita, ou seja, um indivíduo digno de ser imitado. Aquele sorriso, aquela atitude, aquela linguagem doce, palavras bem escolhidas. Ele conversava comigo e eu me sentia muito mal. Porque eu estava me preparando para ser pastor e eu era uma porcaria. Aliás, porcaria é essa que eu ainda sou. E todos aqui somos. Não estou jogando indireta, não sei nada da vida de ninguém, mas eu sei que eu estou numa carne de pecado. O dia que eu morrer, que beleza. Mas não tem pressa também, né, Guilherme? Não tem pressa. Mas eu sentia mal porque ele era um exemplo de um graduado. Beleza. Eu digo, puxa vida, esse camarada é mais religioso do que eu. Tem uma vida de crente não sendo crente. Bom, eu saí, depois ele saiu, etc, etc. Ele se tornou líder administrador geral daquela instituição. E de repente ele se viu sentado em cima do caixa daquilo tudo. Roubou tudo e sumiu. Era o santo homem, maravilhoso, exemplo de todos os colegas ali. Roubou tudo e sumiu. Nós não vemos o coração, mas Jesus Cristo vê. Jesus Cristo está orando, olhando para o seu coração, para a sua mente agora, para os problemas que você tem, para a insegurança que você tem, para o medo que você tem. Enfim, Ele está orando e Ele pode resolver. Mas Ele não vai resolver por fora, não. Ele vai resolver por dentro. Mas para resolver por dentro, Ele tem que entrar no seu coração. Quais são as condições estabelecidas para que alguém alcance a vida eterna? Eu digo alcance a vida eterna no sentido nosso, sentido coloquial. Porque, na verdade, a vida eterna é concedida. Não é um alcance. Mas vamos usar a palavra alcance porque a gente tem que fazer alguma coisa mesmo. Não? Quais são as condições estabelecidas para que alguém alcance a vida eterna? Versículos 21 e 22. Buscar a perfeição. Jesus Cristo virou para aquele jovem: queres ser perfeito? Ele disse: eu tenho que ser perfeito? Buscar a perfeição. Perfeição? Sim. Como?
já que nós sabemos que ninguém é perfeito. Perfeito não pelo esforço próprio nem pelas boas obras praticadas. Não, mas tornando-se uma nova criatura. E essa nova criatura não é do corpo. Quem é bonito continua bonito. Quem é feio vai piorar ainda. Quem é careca não nasce cabelo de jeito nenhum, né, Guilherme? Os meus, pelo menos, assumem uma coloração maravilhosa toda semana. Mas isso eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar desse trabalho. Sujo o banheiro todo, mas eu saio de lá com cabelos pretos. Pois bem, ninguém alcança a perfeição. A perfeição não vem pelas boas obras, mas quando a pessoa se torna uma nova criatura. Porque a nova criatura não é do corpo, não. Se você se converter a Jesus Cristo tendo câncer, muito provavelmente você vai continuar com câncer, mas salvo. Ah, mas eu estou me convertendo a Jesus para ele me curar. Para aí. Se converter para ele lhe curar? Não. Se converter para ele lhe salvar. Porque com câncer, sem isso, sem aquilo, todos vocês vão morrer. Até eu. Vou contra a vontade, mas até eu vou morrer. E como tornar-se uma nova criatura? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo não é ter uma cara de cristão. Estar em Cristo não é viver na sociedade se ufanando daquilo que é, daquilo que tem. É viver na sociedade testemunhando. É viver na sociedade andando para lá e para cá, quantas vezes tropeçando. É passar o dia orando e às vezes pensando em bobagem. Mas o espírito transformado pelo sangue de Cristo que ele verteu na cruz do Calvário. As coisas velhas passam. E muito naturalmente nós não temos mais interesse nas coisas velhas. A nossa vida vai sendo aperfeiçoada de maneira que nós vamos exalar o cheiro de Cristo. E o mundo vai chegar a ver Cristo em nós. Esse é um processo que demora, mas é um processo que funciona e é isso que Deus tem para cada um de nós. Como se tornar uma nova criatura? É o que eu disse. Quem está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura é do Espírito regenerado por Cristo. O Espírito veio de Deus. E o pecado o contaminou, sujou, o estragou. E agora esse Espírito que Deus deu lá em Adão, soprando-lhe nas narinas, quando Adão era apenas um corpo, era apenas, na linguagem científica, apenas um animal, ou seja, tinha corpo e alma, mas não tinha espírito. Deus nos deu do seu Espírito. Que privilégio! Irmãos em Cristo e amigos, nós temos o Espírito de Deus. Todos os seres humanos têm uma parcela do Espírito de Deus na sua vida, no seu corpo. E a gente vai sair daqui para o inferno pelo prazer de pecar, de levar uma vida suja. Aí isso é muita tolice. Aí é que a palavra cabe. Mesmo que desagrade, ela cabe, porque é muita tolice. Existe uma na língua portuguesa que é até melhor, é muita burrice. A nova criatura é do Espírito regenerado por Cristo. Por esse expediente, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas tem muita gente que tem na ponta da língua uma expressão: todo mundo é filho de Deus. Ah, não é não. Não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Porque o filho de Deus é filho por adoção. Não é um direito de filiação
automático, é por adoção. Não somos nós que escolhemos a Deus para ser o nosso Pai. É Deus que nos escolhe por Cristo. E a condição que Ele estabelece, abre o coração para Jesus que eu coloco você no meu livro. Você passa a ser meu filho. Mas assim como nós temos filhos, bom, eu não tive competência para fazer filho, mas fiz 2 filhas maravilhosas, né? Mas quem tem filhos e filhas sabe muito bem. Por melhores que eles sejam, eles não são perfeitos. Quantos dos nossos filhos dão sérios problemas, né, para nós, os pais? Eu não tive problema com as filhas que eu tenho, mas muitos têm. Então eu não estou falando mal de ninguém, não. É natural, são pessoas, erram, geram problemas, envergonham a família e tudo mais, mas nem por isso deixa de ser filhos. A lei brasileira nem permite que nós deserdemos filhos por esses problemas sociais, morais, etc. Não. Problema seu, ele é seu filho. Mas vai pegar parte da minha herança? Vai. Você não gerou, seu danado? Vai pegar. Certo? Pois bem, nós somos novas criaturas, filhos de Deus, e não entra de nós nenhum mérito, nenhuma participação positiva. Nos tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz, a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Aí está a condição colocada. Tão somente você precisa crer em Deus e entender que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, não foi para ser o herói da humanidade. Não foi para resolver os problemas todos, nada disso. Ele veio para morrer e salvar o que se havia perdido. Esses salvos podem ficar doentes, continuar doentes, pode morrer cedo, pode morrer velho, pode passar uma vida terrível, infeliz na terra, não ter tido nenhum momento de felicidade, mas quando sair desse corpo e adentrar os umbrais celestiais, estarão na presença eterna do Deus vivo. Nova criatura é do Espírito, não é da carne, porque a carne nunca se converte. A Bíblia diz que toda a carne é pecado. Repetindo, ela não contém, ela é pecado. Por mais que nós cuidemos de adorar, de servir, de orar, de meditar, de buscar a Deus, de vez em quando a gente olha para o lado e pensa em besteira. A gente volta para o caminho certo, mas a carne nos puxou para um lado que nós abominamos. Sobre a carne, é isso mesmo. É por isso que a salvação é de graça, pela graça, e é dada por Deus pelas regras dele. Mas nessas regras, ele espera que todos os pecadores tenham consciência de que são os pecadores, que estão perdidos. E se Deus não colocar as mãos sobre os tais, sobre você vai para o inferno. Não é que eu queira, não. As pessoas têm até dificuldade de dizer, olha, se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Que não passa pela cabeça das pessoas de irem para o inferno. Acham que tem sempre um jeitinho. Jeitinho é uma tolice tão grande que só existe na língua portuguesa. Não existe a palavra jeitinho em inglês. Você não tem como dizer, dá um jeitinho. Na hora final, Deus vai dar um jeitinho. Não vai dar, não. Ele não vai dar jeitinho nem para o inglês, nem para o americano, nem para o canadense, que são bem melhores do que nós. Vai dar para nós, da língua portuguesa? Vai não. Não existe jeitinho. Somos todos pecadores. E você é um deles. Eu sou um pecador, mas sou salvo. Nada existe que você possa fazer, que eu possa fazer pela minha salvação. Não, o que eu fiz foi aceitar a Jesus. Ponto final. Daí para frente é buscar uma vida de comunhão com Ele e crescer nessa nova vida, que é maravilhosa. Então, além de crer em Cristo como Salvador e Senhor, vamos desfrutando das bênçãos sobre todos nós. Há um versículo que diz, a todos que o receberem a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Que é o que você necessita e precisa nessa noite? Razão pela qual esta igreja está plantada aqui, há poucos anos atrás, isso aqui era só capim. E ninguém ia admitir que pudesse ter uma igreja desse tamanho aqui. Mas a igreja está não é para a obra do pastor Silvio, nem de ninguém não, é para o interesse, a obra, o entusiasmo e a vontade que Deus tem de ganhar as almas perdidas para Ele. E para isso, é simples. Abra o seu coração para Jesus agora. Quero pedir aos crentes que abaixem suas cabeças e estejam orando. Orando pelos nossos amigos aqui. Pedindo que Deus toque nos corações. Não é pastor que toca em coração de ninguém, não. Que Deus haja, o Espírito de Deus haja nos corações. Quando os crentes estão orando, eu quero fazer um pedido a você. Abra o seu coração para Jesus agora.